Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom podermos estar juntos mais uma vez para adorarmos e bendizermos ao nome do nosso Deus. Bom dia a todos, como você passou a noite, como você está hoje na presença do Senhor. Mais uma vez, a bondade e a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. Mais uma vez, um milagre de Deus, o dom da vida se renovou sobre nós. E eu quero convidar você a orarmos. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez nessa manhã celebrarmos o nome dEle, a celebrarmos o nosso Criador, a celebrarmos o dom da vida que se renova sobre nós essa manhã e por essa rica oportunidade que Ele nos dá de podermos, como igreja do Senhor, celebrarmos ao seu santo nome, exaltarmos ao seu santo nome, bendizermos ao seu santo nome. Feche os seus olhos, vamos falar com o nome do nosso Deus. Pai, graças nós damos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pela noite de sono que o Senhor nos deu. Agora, Pai, que nós nos reunimos, ó Deus, como a igreja do Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos cultuar o teu santo nome. Obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu. Obrigado por esse culto que o Senhor nos permite, ó Deus, celebrarmos ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que nós vamos passar aqui nesta manhã. Desentope, ó Deus, os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor. Deus, dá-nos concentração na nossa mente, ó Deus, para concentrarmos na palavra do Senhor. Prepara o nosso coração para entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã, ó Deus. É a oração, Pai, que nós pedimos ao Senhor. É a oração, Pai, que nós rogamos ao Senhor. Pai, se pecamos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda e nos fortalece, Pai. É o que pedimos ao Senhor. Te apresentamos os louvores que vamos cantar ao Senhor. Te apresentamos tudo que nós vamos passar aqui nessa manhã, ó Deus, ao nome do Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do nosso Deus. Te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo número 9. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e depois o versículo 11. O Salmo número 9, versículos 1 e 2 e depois o versículo 11, que nos diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Agora o versículo 11. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclame entre as nações os seus feitos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é nessa intenção, irmãos, que nós vamos adorar ao Senhor. Mas nessa manhã, eu tenho uma surpresa para os irmãos. O nosso louvor vai ser um pouquinho diferente da maneira como nós estamos acostumados. Vai ser um pouquinho diferente da maneira como nós estamos habituados. Nós vamos ter uma participação especial. Nós vamos ter uma participação em colaboração com os nossos irmãos ali da Igreja Evangélica Batista em Nova Carapina 2. Uma participação que o meu amigo, pastor Sancler, ali, pastor da Igreja Batista Nova Carapina 2, pediu que pudéssemos estar ajudando ele. Então nós, em conjuntos com a equipe de louvor daquela igreja, nós vamos adorar ao Senhor. Então, adore ao Senhor com esses cânticos de adoração, com esses cânticos espirituais. E a minha oração é que juntos possamos formar esse grande coro de exaltação ao Senhor. Vamos juntos, então, adorar o nome do nosso Deus. Amém, irmãos. Prazer poder estar com os irmãos. Prazer poder estar com mais essa família na fé. Mas a palavra do Senhor fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos adorar o Senhor com essa canção em espírito e em verdade.
que agiu, se não fosse Ele ter dado o primeiro passo para nos salvar, nos dar a oportunidade da salvação, nós não teríamos nos encontrado com esse Deus maravilhoso, com essa maravilhosa graça, com esse Deus que tem o poder sobre o pecado, com esse amor que é soberano, que é poderoso, que é o Rei da glória, que é o nosso Deus poderoso, que reina sobre tudo nós. Maravilhosa graça.
prazer maior nas nossas vidas do que viver para o louvor do nosso Deus. Te adorar, Senhor, é o nosso prazer. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, né, irmãos?
podermos adorar a Deus. Como é bom podermos cantar louvores. Como é bom podermos exaltar ao Senhor. Como é bom podermos render ao nome do nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo louvor e toda adoração. Como é bom podermos expressar ao Senhor toda a nossa gratidão. Como é bom poder abrir os nossos lábios e expressar ao Senhor aquilo que nós sentimos através dos louvores. Mas eu quero partilhar uma palavra com você nesta manhã. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 15, nós vamos ler dos versos de 1 a 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versos de 1 a 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versos de 1 a 13. Que nos diz assim: Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-los. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedeste das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que levantará para reinar sobre os gentios, e estes colocarão sobre ele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor venha aplicar a palavra dele aos nossos corações, venha iluminar as nossas mentes, venha dar-nos um entendimento necessário, para que uma vez que essa palavra entrando pelos nossos ouvidos, ela possa descer ao nosso coração. E uma vez que essa palavra estando no nosso coração, essa palavra possa subir à nossa mente. E uma vez que essa palavra estando em nossa mente, nós possamos praticá-la e obedecê-la todos os dias da nossa vida, até os confins da terra, até os últimos dias das nossas vidas, até aquele dia que nós nos encontraremos com Cristo Jesus na eternidade. Mas eu quero orar mais uma vez com você. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Tua palavra foi lida, nós cantamos louvores ao Senhor. E a nossa oração, ó Deus, é que Teu Espírito Santo, ó Deus, agora ilumine os nossos corações, ilumine as nossas mentes, e nos dê a compreensão, ó Deus, daquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Por isso, ó Pai, não fale o homem, mas fale o Senhor os nossos corações. Que o Senhor faça as mudanças, ó Deus, necessárias em cada um de nós. Que o Senhor fale, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. E que o Senhor mude, ó Deus, aquilo que é necessário, para que a cada dia nós sejamos mais semelhantes ao Senhor, não para a nossa glória, ó Deus, mas sim para a honra e glória do Teu santo nome. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.
Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos, obedecendo o seguinte tema: transbordando de esperança em Cristo Jesus. Transbordando de esperança em Cristo Jesus. Meus irmãos, muitos são os fatores que podem roubar a nossa esperança. O ano de 2020 tem sido um ano que tem sido marcado por muitas calamidades que têm provado muitas e têm provocado muitas reflexões na sociedade mundial. Já não bastasse a luta contra um vírus de proporção colossal, como o da Covid-19, que já dizimou a vida de milhões de pessoas, doenças que há muito tempo já se pensava ter sido controladas, erradicadas, começaram a ressurgir no meio de toda essa pandemia, como por exemplo o caso da Malásia. E aí nós pensamos, irmãos, no meio desse cenário que muitas das vezes as pessoas têm sido colocadas em xeque e têm sido levadas a pensar onde elas têm depositado a sua esperança. Aonde elas têm colocado a sua esperança. Nós vimos recentemente o povo do Líbano vivendo um momento aterrorizador, quando no último dia 4 de agosto, onde uma cena que provocou mais de 171 mortos e mais de 6.500 pessoas ficaram feridas e cobriu Beirute com camadas e camadas de resíduos de todo tipo de coisas tóxicas por causa de uma explosão no porto daquela cidade. E assim percebemos, irmãos, que notícias como essas assolam e roubam a alegria de todas as sortes, causando ansiedade, dor, angústia, depressão, causando no coração das pessoas, causando no coração do homem, causando no coração da igreja muitas dúvidas e perguntando até quando tudo isso vai durar. Será que realmente nós não teremos descanso de tanto sofrimento? Será que esse ano de 2020 será marcado somente com tanto sofrimento, com tanto desprezo, com tantas coisas ruins que têm acontecido dessa maneira? Será que nós realmente não conseguiremos encontrar essa esperança? Não conseguiremos encontrar alívio para esse sofrimento? Não conseguiremos encontrar vida e abundância? Mas veremos, irmãos, à luz do texto que nós lemos, que sim, é possível encontrar esperança mesmo em meio a todas essas tormentas. É possível encontrarmos esperança mesmo em meio a todas essas lutas. É possível encontrar esperança mesmo em meio a todos esses calvários, a todas essas circunstâncias dolorosas. É possível, irmãos, encontrarmos esperança porque servimos a um Deus que nos dá vida em abundância. Servimos a um Deus que nos permite desfrutar, sim, dessa esperança em todos os cenários, por mais adversos que sejam esses cenários em nossa caminhada. E quando nós olhamos, irmãos, para o texto que nós lemos, nós vemos que o apóstolo Paulo vai combater alguns cenários na vida e na caminhada cristã, e principalmente se tratando da vida do crente maduro, e aqui ele vai elencar algumas características do que diferencia a vida de um crente genuinamente maduro, daquele que é experimentado espiritualmente maduro, de um crente imaturo espiritualmente. E ele vai tratar um grande problema que o mundo recentemente viu, e que assolou e que separou a nação, que é uma coisa chamada o egoísmo. E um crente, irmãos, que nasceu de novo e que muitas das vezes o impede de viver a esperança e viver uma vida abundante em Cristo Jesus é o egoísmo. Porque aquele que é nova criatura em Cristo Jesus, aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, aquele que experimentou do novo nascimento em Cristo Jesus, aquele que experimentou do ressurgimento de Cristo Jesus, do perdão de Cristo Jesus, do lavar e do redimir, do sangue do Cordeiro, ele não é egoísta.
Ele não vive na obra do egoísmo. E Paulo nos mostra que verdadeiramente aqueles que nasceram de novo não podem ser egoístas, mas antes ele procura partilhar, ele procura ajudar os outros a serem felizes. E uma das coisas, irmãos, que nós vimos que mais marcaram essa pandemia foi justamente isso. Porque essa pandemia nos mostrou muitas das vezes o quanto que as pessoas eram egoístas. Os irmãos bem se lembram as corridas que foram ao supermercado no início da pandemia, quando as pessoas desabasteceram o supermercado, as pessoas mais abastadas, comprando álcool e gel e mantimento e deixando as pessoas menos desfavorecidas e desabastecidas. E isso mostrou o egoísmo delas, de não pensar naquelas outras pessoas, na necessidade das outras pessoas, na necessidade daqueles que talvez não tinham dinheiro naquele dia para comprar mantimentos para sua família. Ele só foi capaz de pensar nele, e isso é o egoísmo. E o mais triste de tudo isso é que muitas vezes o egoísmo está dentro da casa de Deus. O egoísmo de não querer partilhar do maior presente que eu e você recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Notem vocês, irmãos, que o apóstolo Paulo faz é mostrar para a igreja que para desfrutar da esperança em Cristo Jesus é preciso reproduzir em nossas vidas o grande exemplo de Jesus. Mas como se dar isso? Primeiro, agindo como Jesus agiu com os mais fracos na fé, ou seja, está disposto a muitas vezes a carregá-los. E isso não significa, irmãos, e não tem a ver com suportá-lo no sentido pejorativo da palavra. Ah, eu suporto fulano. Mas é no sentido, irmãos, de ajudá-lo a amadurecer na fé. É ajudá-lo de caminhar lado a lado até o ponto de que aquele irmão esteja num ponto de que ele amadureceu ao ponto e chegou numa circunstância da sua caminhada cristã que ele seja capaz de caminhar sozinho. Paulo nos mostra, irmãos, que ser maduro na fé é justamente agir como Jesus agia em relação às pessoas. Como Jesus agia em relação aos seus inimigos. Como Jesus reagia em relação aos seus discípulos quando eles erravam, quando eles tinham a pequenez de sua fé, quando eles tinham os seus erros, como ele agia em relação a grandes multidões. E é dessa maneira, irmãos, que nós devemos agir em relação ao mundo e reagir em relação a nós mesmos, uns com os outros dentro da igreja. Em outras palavras mais claras, Paulo está dizendo, se você acha que seu sacrifício em prol da igreja está sendo muito grande, pense no que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Muitas vezes nós temos a ideia de achar que tudo que eu estou fazendo é muito maior do que o que os outros estão fazendo. O meu sacrifício está sendo maior. Eu estou me sacrificando mais do que os outros estão se sacrificando por causa do reino de Deus. Mas quando, irmãos, nós comparamos esse sacrifício verdadeiro que estamos fazendo com o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós percebemos que não, as coisas não são bem assim. Jesus carregou uma sentença que não era dele. Jesus recebeu uma condenação que não era dele. Jesus recebeu uma ofensa que não era dele. Como ovelha caminhou ao matadouro, como condenado foi levado a uma sentença de morte que não era para ele, era para mim e para você. Então todas as vezes que você pensar que você está se sacrificando demais pela igreja do Senhor, pelo serviço do Senhor, lembre-se daquilo que Jesus fez na cruz. Então depois se responda, o seu sacrifício está à altura do sacrifício de Jesus lá na cruz por você. Em outras palavras, o que Paulo está nos ensinando, irmãos, é nivele a sua vida com a vida de Jesus. Nivele o seu sofrimento com o sofrimento de Jesus.
Todas as vezes, irmãos, que pensarmos que estamos fazendo demais pela igreja, pela obra do Senhor, precisamos olhar para a cruz. E então teremos uma verdadeira visão, uma verdadeira dimensão do que é um sacrifício grandioso e gracioso. E por isso, se queremos desfrutar de uma vida abundante no Senhor e transbordar de esperança no Senhor, precisamos permanecer em união e dar o nosso melhor, estar disposto a dar o nosso melhor ao nosso Deus. E aí eu proponho uma reflexão aos irmãos. A pergunta é: você tem dado o seu melhor a Deus? Vamos refletir um pouquinho sobre essa pandemia. Nessa pandemia, todas as oportunidades que você teve, você deu o seu melhor para Deus? Nas oportunidades que você teve de levar Jesus Cristo para alguém, você deu o seu melhor para Deus? É interessante, irmãos, que pensar sobre isso. Essa semana eu tive uma rara oportunidade de participar de uma palestra da Convenção Batista do Sul, nos Estados Unidos, através de uma conferência a convite de um amigo pastor que faz parte dessa convenção nos Estados Unidos, e o Dr. John Hunter, que é o responsável pela área de evangelismo dessa convenção. Ele disse uma coisa interessante, que as igrejas durante a convenção transformaram a área de assistência social da igreja em assistencialismo. Se preocuparam com pão material, mas esqueceram do pão do céu. Ou seja, nos preocupamos em encher a barriga das pessoas que estavam com fome. Isso não era errado. Mas nos esquecemos do primordial. Não era só o pão material que nós deveríamos ter dado a eles. Nós deveríamos ter dado também o pão celestial a eles. O pão espiritual para eles. E diante disso eu pergunto: você tem dado o seu melhor a Deus? Mas o apóstolo Paulo, irmãos, não para por aí. Ele, em outra circunstância, ele nos apresenta agora uma segunda marca. A primeira marca é que um crente maduro, ele equipara a sua vida com a vida de Cristo. Ele não tem na sua vida querer servir a si mesmo. Ele quer servir aos outros. Ele não quer agradar a si mesmo, ele quer agradar aos outros. Ou seja, não é que ele vive para agradar aos outros no sentido de querer contar com a opinião dos outros, mas ele vive para servir. Mas é que um crente maduro, ele tem discernimento espiritual. Ou seja, um cristão maduro muitas vezes está disposto a abrir mão do seu próprio direito para que os outros possam ser ajudados, porque ele entende que foi chamado para servir e não ser servido. E muitas das vezes, irmãos, um dos maiores problemas que nós temos no servo da igreja é esse. É o problema de não abrirmos mão dos nossos direitos ou não abrirmos mão do nosso ponto de vista para que o outro possa ser servido. Nós fazemos uma programação na igreja. Os visitantes estão chegando. E ao invés da igreja se levantar para servir os visitantes, nós esperamos que outras pessoas façam isso. Mas eu não quero abrir mão do meu direito de participar daquela programação. Afinal, é uma programação especial da igreja. Mas eu não fui chamado para ser servido. Eu fui chamado para servir. E Paulo vai muito mais além, e por isso Paulo vai usar 3 palavras distintas para falar de ministério e de serviço aqui nessa carta de Romanos dele. E a primeira palavra ele vai falar de diáconos. E aí em Romanos 15:8 ele usa a palavra diáconos, ou seja, alguém que executa os pedidos do outro, um mestre, um servo, um atendente, um ministro. Mas ele vai usar também em Romanos 15:25 a palavra diaconel. Um ser servo, ser atendente,
Um ser doméstico, servir, aquele que atende, que ministra alguém, que rende ofícios, aquele que está para servir, está ministrando a alguém. Mas em Romanos 15:31 ele usa uma outra palavra grega que é diaconia. Ou seja, é um serviço. Aqueles que executam os pedidos. Daqueles que, pelo pedido de Deus, proclamam ou promovem a palavra, a religião entre os homens. Ou seja, nós fomos chamados para ser o diáconos, fazer a diaconia, ou seja, fazer o diaconel, ou seja, nós fomos chamados para servir as mesas, para realizar um serviço, para promover o serviço entre os homens. E esse é o nosso papel dentro da igreja. Essa é a nossa função dentro da igreja. E se queremos desfrutar da esperança e transbordar dessa esperança em Cristo Jesus, nós precisamos entender esse nosso papel dentro da igreja. Mas vejam, meus queridos irmãos, que o crente maduro não faz isso com um coração pesado, com um coração forçoso. Mas ele faz isso com uma forma de abençoar a vida de outras pessoas. E nesse sentido, Paulo nos mostra que as pessoas que agem assim têm duas fontes espirituais. Primeiro, a palavra de Deus. E aí o versículo 4, Paulo vai dizer: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. Ou seja, então ele faz isso porque a palavra de Deus é a fonte da vida dele. Mas, irmãos, se nós não gastarmos tempo com a palavra de Deus, como a palavra de Deus vai ser fonte da nossa vida? Como a palavra de Deus vai nos alimentar na nossa vida? Como a palavra de Deus vai direcionar as nossas vidas? Mas aí Paulo lança a mão de uma segunda fonte. E ele diz que a segunda fonte espiritual agora é a oração. E aí os versos de 5 a 6 ele fala: mas para com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Deus se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Então, ele mostra para nós, irmãos, que no versículo 5 ele nos mostra a respeito da oração. Deus te concede perseverança e ânimo, e ele mostra que a fonte é a oração. E por que Paulo quer nos dizer com isso? O que Paulo quer nos dizer com isso, irmãos, é que a igreja local ela precisa se concentrar na prática da palavra e na oração. E aqui, irmãos, nos revela um grande perigo e também, irmãos, nos dá a resposta. Porque muitas das igrejas se encontram fragilizadas espiritualmente. Porque abandonaram a prática da palavra e abandonaram a vida de oração. Quando nós olhamos para a igreja em Atos dos Apóstolos, percebemos que a primeira grande ameaça começou a acontecer na vida da igreja e na vida dos apóstolos, quando eles começaram a ficar ocupados demais ao ponto de não terem mais tempo para ministrarem a palavra de Deus e se consagrarem à oração. E você pode ler isso lá em Atos, capítulo 6, de versos de 1 a 7. Mas a partir do momento que eles encontraram com quem dividir as suas cargas de trabalho e puderam de fato voltar a se concentrar na palavra de Deus, a gastar tempo com a palavra de Deus, a gastar tempo com vida de oração. Sabe qual foi o resultado que começou a acontecer na igreja? Foi a harmonia e crescimento. Sabe qual foi o resultado que começou a acontecer naquele lugar? Foi que a glória de Deus começou a ser enaltecida. Pois uma igreja que não tem união, uma igreja
que é marcada com discórdia, uma igreja que é marcada com contenda, essas coisas não glorificam a Deus, essas coisas roubam a glória de Deus, essas coisas impedem os cristãos de desfrutar vida abundante com Deus, e impedem os cristãos de desfrutar esperança em Deus, impedem os cristãos de viverem em Cristo Jesus, e impedem os cristãos de glorificar o nome de Deus. Mas eu quero concluir essa mensagem nesta manhã, irmãos, extraindo desse texto algumas lições que eu gostaria que você guardasse no seu coração. E para que possamos transbordar de esperança em Cristo Jesus, é necessário, em primeiro lugar, versos de 1 a 3, aprender a não viver para nós mesmos e servir uns aos outros. Veja que é justamente isso que Paulo nos mostra. A necessidade de nós não pensarmos em nós mesmos e aprendermos a ser pacientes com os novos da fé, aprendermos a ser pacientes e compassivos com aqueles que estão aprendendo a caminhar na fé, a sermos compassivos com aqueles irmãos que estão começando a caminhar com Cristo. É certo que às vezes, irmãos, nós perdemos a paciência. Mas quando nós nos firmamos em Deus, nós encontramos consolação e paciência para poder ajudar esses irmãos. Nós precisamos lembrar que quando começamos a caminhar com o Senhor, houve pessoas que tiveram paciência para nos ajudar, para nos ensinar. E se nós queremos, irmãos, transbordar de esperança em Deus, nós não podemos viver para nós mesmos. Precisamos entender que Deus nos chamou para viver e servir aos outros. O próprio Filho de Deus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E se Ele, que é o Filho de Deus, Ele veio para servir e nos dar o exemplo de serviço, eu e você precisamos aprender a servir uns aos outros. A segunda lição que eu quero que você guarde desse texto no seu coração é que nós precisamos aprender a ter a palavra de Deus e a vida de oração como fonte de poder espiritual para a nossa vida. Versículos de 4 a 6. Veja que Atos 1,8 diz: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo do Senhor. Que poder é esse que está refletido? É a autoridade para pregar a palavra. Mas eu pergunto, que autoridade teremos para pregar a palavra se eu não encho a minha vida e os meus lábios, a minha mente, e não consagro a minha vida em oração, e não encho o meu coração com a palavra de Deus? É como a história daquela irmã que disse ao pastor numa visita que: pastor, eu não tenho lido a Bíblia nesses dias porque eu perdi meu óculos. Pastor, não tem problema não, irmão. Traz a sua Bíblia aí que eu vou ler a Bíblia para a irmã. E para surpresa do pastor, quando o pastor abriu a Bíblia da irmã, o que ele acha dentro da Bíblia da irmã? O óculos que a irmã havia perdido há 2 semanas. Moral da história: havia 2 semanas que a irmã não abria a Bíblia. E muitas das vezes, irmãos, nós encontramos tempo para tantas coisas, mas não encontramos tempo para a leitura da palavra e para a vida de oração. Mas leitura da palavra, meditação da palavra e vida de oração precisam ser a fonte de autoridade em nossas vidas. A terceira lição que eu quero que você guarde no seu coração é que nós precisamos aprender a viver e a servir como Cristo serviu a igreja. Versos de 7 a 12 é justamente isso que Paulo nos mostra. Aprender a aceitar uns aos outros da mesma forma que Cristo nos aceitou. Crente é uma coisa complicada demais. Crente é um bicho doido, é um negócio de doido. E desculpa essa expressão, irmão, mas crente é um trem de doido que eu não consigo compreender. Ele olha para o irmão hoje dentro da igreja e diz assim: eu não gosto de você. Mas vai morar com
com o irmão lá na eternidade para sempre. Não aguenta ficar do lado do irmão um culto. Se o irmão sentar no mesmo banco, muda do banco. Mas vai passar ao lado dele todinho na eternidade. Você entende o trem desse? Você entende um negócio desse? É filho do mesmo Pai Celestial. Vem da mesma matéria da criação. É fruto do mesmo sacrifício celestial. Foi lavado do mesmo sangue. Pertence à mesma família celestial. E não gosta do irmão. Mas aí a Bíblia fala que nós precisamos aprender a viver e a servir como Cristo. E se nós queremos transbordar de esperança em Cristo Jesus, nós precisamos, meus irmãos, reproduzir mais de Cristo e menos de nós. Mais de Cristo e menos de mim. É como aquele texto da palavra do Senhor, que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele continua crescendo e que eu continuo diminuindo. A cada dia mais e mais e mais. Mas em último lugar, nós precisamos aprender a depender totalmente da única fonte de esperança e de vida abundante, o nosso Deus. Mas como se dá isso? E o texto responde, versículo 13. Primeiro, quem é essa fonte? O versículo 13 diz, o Deus de toda a esperança. O Senhor nosso Deus é a fonte da esperança. Ele é a fonte abundante dessa esperança. Ele é o único que pode nos dar essa esperança. Ele é o único que pode depositar essa esperança em nós. Ele é o único que pode resolver essa esperança em nós. Segundo, mas o que ele pode fazer? Ele vai nos encher de toda alegria e paz. Que o Deus da esperança nos enche de toda alegria e paz. Ou seja, Ele converte o nosso pranto em alegria e, além de tudo, nos dá a paz. Porque a palavra de Deus nos fala que a paz que Cristo nos dá não é como do mundo. Porque a paz é a segurança e a certeza que, ainda que haja guerra, nós estamos seguros. Nós podemos descansar, porque o Senhor cuida de nós. Mas terceiro, por que tudo isso? Porque nós podemos confiar nele. E aí o texto continua dizendo, por sua confiança nele. Mas para qual objetivo? Para que vocês transbordem de toda esperança. Mas por que transbordar de esperança? E o que acontecerá? E qual é o meio que nós iremos transbordar de toda a esperança? Pelo poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, que nós possamos verdadeiramente, nesse tempo de calamidade, que nós possamos permanecer unidos, sempre na busca de nosso Senhor Jesus Cristo. Por maiores que sejam as nossas dores, que venhamos a nunca desanimar. Ele é o nosso Salvador que pagou o alto preço por nós na cruz do Calvário. Que tenhamos a esperança, o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele jamais nos abandonará, jamais nos deixará prostrados. Por isso, seja qual for a dificuldade que você esteja vivendo, te convido a orar e colocar tudo nas mãos do nosso bondoso Deus. Eu quero orar com você nesse instante e queria convidar você a fechar os seus olhos. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Seja qual for a sua dificuldade, coloque nas mãos do Senhor nesse instante. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai.
Tua palavra nessa manhã, ó Deus, nos traz essa reflexão, ó Deus, para transbordarmos, ó Deus, em esperança através do Teu Filho Cristo Jesus. E a nossa oração, meu Deus, é que verdadeiramente nós venhamos transbordar, ó Deus, ao Deus que pode nos dar uma vida em abundância. E seja qual for a dificuldade que esses meus irmãos, ó Deus, estão vivendo e experimentando em suas vidas, eles possam experimentar, ó Deus, do poder do Senhor, da consolação do Senhor, ó Deus, do alívio do Senhor, da cura do Senhor, e que eles venham se entregar, ó Deus, nas mãos do Senhor. Por isso, meu Pai, eu peço ao Senhor, trate conosco nesta manhã, meu Deus. Jogue por terra, ó Deus, todo o nosso ego. Jogue por terra, ó Deus, todo o poder de Satanás. Se existe alguma contenda, ó Deus, repreenda em nome de Jesus. Se existe alguma discórdia, ó Deus, repreenda em nome de Jesus, para que sejamos, ó Deus, um povo unido. Para que sejamos, ó Deus, um povo, ó Deus, que perseverante. Para que sejamos, ó Deus, uma igreja relutante. Uma igreja viva, ó Deus. Uma igreja gloriosa para a honra e glória do nome do Senhor. É a oração, Pai, que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar com você. Como bom foi poder cultuar com você nesta manhã. E você é o nosso convidado para estar conosco logo mais à noite, às 19 horas. Para mais uma vez podermos juntos nos alegrarmos no Senhor e cantarmos louvores ao nome do Senhor. Chame todo mundo, convide seus amigos, compartilhe os nossos links, nós estaremos no Facebook, no YouTube, compartilhe o nosso canal, leve uma palavra de esperança, quem sabe tem alguém precisando ouvir uma palavra de alento, uma palavra de esperança ao coração, e de repente você vai ser o canal de Deus que vai levar essa palavra de esperança ao coração dessa pessoa. Você que esteve conosco, Deus te abençoe ricamente. Tenha um bom dia na presença do Senhor e eu te vejo logo mais, se Deus assim nos permitir. E agora, queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito possam ser com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Está assim encerrado o nosso culto nesta manhã e eu te vejo logo mais no nome de Jesus. Amém.